Você já escreveu uma carta para você mesmo? Meio doido, né? Quero contar para vocês uma história. Tudo bem com vocês, gente? Fiquei pensando hoje sobre o que seria a minha lição do dia. E hoje foi um dia intenso. Eu recebi muitas mensagens, as pessoas ficaram bastante tocadas pelos meus últimos vídeos, falando sobre relacionamento. Mas, para ser franco, eu queria trazer algo que fosse uma lição realmente minha, que não fosse sobre o problema das pessoas. Não que eu não possa fazer, mas eu já fiz bastante isso esses dias. E eu queria dividir algo com vocês. Eu sempre fui um menino mais sensível. Eu gosto de música, de arte, eu toco meu piano, eu canto. E uma das coisas que eu fiz desde muito novo foi escrever cartas. Eu escrevia cartas falando de como eu amo as pessoas, eu escrevia carta falando de como aquelas pessoas eram importantes para mim. Eu já escrevi cartas para melhor amigos, eu já escrevi carta para pastores, eu já escrevi cartas para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Eu escrevia cartas. Mas lá para os meus 15, 16 anos, eu fui tolhido nessa experiência de escrever cartas. Eu fazia parte de uma igreja e tinha essa questão da escrita da carta ser coisa de menina e eles tinham muito medo que eu me tornasse gay. Eu sei que em algum momento um amigo meu foi convocado a levar uma carta que eu tinha escrito para ele, porque a minha mãe falou com a mãe dele, enfim, deu um problema lá e eles queriam ver se era uma carta romântica e algo assim. Minha pastora na época me chamou e disse pra mim: olha, Caio, a gente leu a carta. Eu fiquei super constrangido, porque era uma carta que tinha tanto afeto ali. E era pra ele, não era pra outras pessoas lerem. E ela me disse: a gente leu a sua carta, a gente viu que não tinha nada sexual, nada errado do ponto de vista que eles tinham na época. Ai, ai, enfim. Enfim, mas eu fui convidado a não escrever cartas mais, porque isso era basicamente coisa de menina e eu tinha que ser um menino de Deus, blá blá blá. Bom, graças a Deus isso passou. Mas aí que eu parei de escrever cartas, eu não escrevi mais cartas. É algo que aconteceu lá atrás e eu acabei não escrevendo mais. No ano passado eu tive uma reunião com todos os meus amigos, amigos muito queridos, e eu escrevi uma carta para cada um deles. Mas eu li a carta, foi mais um jogral, sei lá. Eu li para cada um deles a carta que eu tinha escrito, eu não escrevi no papel e não dei para eles, mas eu li como um processo de resgate meu mesmo, de poder restaurar isso, resgatar. Mas eu confesso que não foi algo que eu consegui retomar. E aí ontem eu estava conversando com uma pessoa, alguém que eu conheço, que eu não conheço, como eu posso explicar? É alguém que apareceu na minha vida há uns 3 anos atrás, mas que eu comecei a ter mais contato faz alguns dias. E aí eu estava fuçando no Facebook dele e olha só, eu encontro uma carta que ele escreveu dele para ele mesmo. E ele dizia assim, na carta dele, que ele sempre gostou de escrever carta para as pessoas, mas que naquele dia eu acho que era aniversário dele, eu não tenho certeza. Ele iria escrever uma carta para ele mesmo. E ele começou a escrever de como ele das coisas que ele gostava nele, daquilo que ele amava nele. E uma das coisas que ele escreveu é que ele era um menino que dançava. Ele dançava nos lugares, ele dançava nas experiências de estar na vida e como isso afetava as pessoas e tal. Eu achei aquilo tão lindo, eu achei tão sensível, tão tocante. Alguém que escreve cartas é algo que eu já acho lindo, porque eu acho que tem a ver com uma experiência minha também, mas alguém que escreveu uma carta para si próprio. E eu fiquei pensando, puxa, eu nunca escrevi uma carta para mim, uma carta pública para mim mesmo, celebrando, me celebrando. Eu achei lindo, achei corajoso, achei autêntico, mas me lembrou da minha história com as cartas. Lembrou a mim mesmo que eu preciso voltar a escrever cartas para as pessoas que eu amo, escrever cartas para as pessoas que me importam, porque o ato de escrever registra, coisifica algo que é tão abstrato, transforma em coisa concreta. Eu lembro, eu tenho um baú com todas as minhas cartas que eu recebi também na vida. E quantas vezes me sentindo não muito feliz, no momento mais triste, eu peguei aquelas cartas para ler e me lembrei de como eu era especial, de como eu fazia diferença na vida das pessoas. E eu
Estou decidido. Vou voltar a escrever cartas. Quem sabe nessa quarentena eu não boto aí algumas cartas em dia e mando para algumas pessoas. Queria contar essa história para vocês porque ela me tocou. E queria falar que a lição do dia de hoje é resgata aquilo que foi tirado de você, mas que te dava alegria, te dava orgulho. Eu tinha orgulho das coisas que eu escrevia, porque era afeto, era amor em forma de escrita. Eu estou fazendo esse resgate. Eu espero que você também resgate as tuas coisas, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.